Shalom, povo de Deus, bom dia, glória a Jesus, sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Já profetizo sobre a sua vida um domingo abençoado, sacudido, transbordante da glória e da presença do Altíssimo sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz, amém? Por tudo aquilo que vocês têm, vivido e experimentado nesses dias. Tem sido bênção, tem sido assim sobrenatural. Glória a Deus. Ontem nós tivemos a nossa imersão, destronando o espírito de procrastinação. Ontem eu dei para vocês ali um plano do que vai ser esse Reset 27, vai ser um tempo extraordinário. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz, amém? Com cada um que está nessa jornada, eu estou entrando nessa jornada e o meu top 1 de todo o sacrifício que eu vou estar fazendo esses 90 dias, o primeiro, meu top 1 é por cada aluno que está dentro dessa jornada e eu sei que vai ser uma transformação poderosa. Nani, coloca no copo, tá aí, você colocou até amanhã, mas é até terça, tá? Amanhã é segunda, até terça, senão o povo vai ficar desesperado. Glória a Jesus. Aleluia. Gente, se preparem porque a atmosfera vai ser de muita transformação. A atmosfera vai ser de muita transformação. Vocês vão começar a sentir nas tarefas que vocês forem fazer. Tem uma live poderosa para você. Hoje eu vou falar sobre o tema, eu trouxe um tema em especial, tá? Que é multiplicando o que Deus te deu. Obrigada, Nani. Multiplicando o que Deus te deu. Então vai ser poderoso. Glória a Jesus. Shalom, pastora Kátia. Shalom para cada um de vocês que estão entrando. Gente, shalom, Elzinha querida. Shalom, minha linda. Shalom para todos vocês. Gente, hoje começa o nosso jejum. Vou recapitular aqui com você que é meu aluno. O que você vai fazer antes de entrar na jornada, no seu horário? Entrou no jejum, você tá dentro dos 90 dias, tá? Então hoje a gente dá o start. Tem gente que vai começar 3 horas da tarde, 4, 5. Eu não decidi ainda. O que é importante? Você fazer a sua oração, tá? Por exemplo, se você sabe que vai sair, já faz tudo que você tem que fazer, os seus decretos, e na hora fala, Senhor, eu entro agora nesse tempo. E vai ser uma jornada, tá? Extraordinária. Vai ser uma jornada profética. Vai ser uma jornada linda, shalom, pastora Kátia. Vai ser uma jornada poderosa, tá? Se preparem. Vocês vão perceber que a atmosfera vai mudar dentro da sua casa. Vocês vão perceber que a energia vai mudar dentro da sua casa, tá? Ó, eu vou começar na terça-feira. Pode começar na terça-feira. Você pode começar quando for melhor pra você. Mas o importante é que você não deixe pra começar, tá? Muito lá na frente. Porque nós estamos aqui debaixo de uma campanha. Então, há uma engrenagem de sustentação espiritual, de intercessão, acontecendo enquanto você está vivendo isso daí. E isso ajuda muito, gente. Vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção como isso ajuda. E só o fato de ter um monte de gente fazendo o Reset 27 te dá força, te dá gás para você continuar. Olha, vocês vão perceber como vocês vão começar a ficar produtivos, como vocês vão começar a executar. Exatamente, profeta Natan. O Bená acabou de falar aqui. A janela de oportunidade, ela tá aberta. E todos que entrar por ela vai viver esse propósito de forma diferente, certo? Vamos supor, daqui 4 meses alguém quer fazer o reset. Vai estar lá, a pessoa quiser fazer lá na frente, talvez, certo? Se tiver aberta, ela vai fazer. Mas não vai ser igual tá aqui agora, igual tá nesse momento. Que a gente está debaixo de uma intercessão, a gente está debaixo dessa atmosfera, tá todo mundo junto entrando dentro desse lugar de transformação, de alinhamento. Eu vou fazer tudo de novo, eu vou fazer todas as orações. Olha, o pessoal que fez o reset, eles não tiveram aulas assim. Eles tiveram um material de executar todo dia, mas eu, retifiquei muita coisa. Eu vi o que eu posso colocar mais pressão, o que aqui tá pra gente ir um pouco mais leve.
Mas o pessoal que fez o reset, eles fizeram um esboço. Vocês vão viver o reset completo, perfeito, com todos os detalhes. Por isso que o pessoal que fez, está fazendo novamente. Glória a Jesus. Então se preparem que nós estamos entrando num tempo extraordinário. Começamos hoje uma campanha de 90 dias. A cada 9 dias nós vamos mudar o tema. E agora nós estamos, 9 dias de guerra, destronando o espírito de procrastinação. Depois nós vamos ter 2 ciclos voltados para a cura interior. E esse tempo de cura interior, se prepare, tá? Se prepare que vai ser extraordinário. E uma chave que eu trouxe ontem para você é: se você está nos 9 dias de destronar a procrastinação, vive isso. Quando a gente fizer a próxima aula, tá? Que vai ser o próximo ciclo, a próxima imersão sobre cura interior, chegou o dia 1 do ciclo 2 de cura interior, você vai viver cura interior. E aí vai ser sobrenatural. Obrigada, Nani. A pastora Nani trouxe um cafezinho aqui. Olha só que manto. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Gente, o boleto acho que foi fechado ontem, a oportunidade, do boleto. Fechou ontem. Se eu não me engano, acho que 11 horas da manhã já tinha fechado. Que isso é programado na plataforma, tá? Mas vamos orar para nós começarmos? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, nessa manhã, te glorificar, Senhor Deus, por todo o reset que já começou a ser feito. Reseta, Senhor Deus, todas as áreas da minha vida para que o Senhor tire de mim uma melhor versão. Reseta, Pai, todas as áreas dos teus filhos para que o Senhor tire deles o design original e que eles possam viver a plenitude da promessa e daquilo que o Senhor tem para fazer. Eu quero profetizar, Pai, que um tempo grande de alinhamento, Senhor Deus, se iniciou, Pai, no dia de hoje. Pai, através da oração dessa madrugada, Pai, nós entramos num lugar, Pai, de transformação, um lugar de propósito, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu consagro essa live, a minha vida, cada um dos meus alunos, aqueles que vão estar se inscrevendo hoje, amanhã, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar cada um deles, Pai, de forma poderosa e avassaladora. Aleluia! Hoje é Isaías 39, amém? Gente, eu só quero dar uma dica para você. Amanhã, lógico, na verdade hoje, em algum momento, você vai entrar nesses 90 dias. Apóstola, quando eu posso começar a colocar em prática as tarefas do checklist? Hoje mesmo, se você quiser, tá? Você já pode, tem gente que já até começou. Então, como eu disse para você ontem, faça uma estrutura para você começar a fazer. Divide uma grande tarefa em pequenas para você executar com excelência todo dia uma parte e terminar aquilo ali e se sentir bem do que tentar fazer algo grande e ficar frustrado por não ter dado conta. Então você vai dividir, por exemplo, eu vou fazer uma faxina na minha casa, eu vou tirar tudo que não presta, então faz por cômodos durante os 9 dias, tá? Comecei ontem as tarefas. Uau, gente! Não, vocês estão demais, tá? Vocês estão demais. Obrigada, Nani, eu vou fixar aqui. Vocês estão demais. Eu vou começar hoje. Eu vou refazer tudo de novo. Mas isso é maravilhoso, tá? Glória a Jesus. Isaías, capítulo de número 39. E eu tenho depois um tema de live poderoso que vai linkar com o Reset 27. Então, se você é aluno, vai te abençoar ainda muito mais. Isaías, capítulo de número 39. Amém? Vamos lá. Que diz assim: pouco tempo depois, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente e havia se recuperado. Ezequias recebeu com alegria os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro. A prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos.
Também levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio que em seu reino Ezequias não lhe mostrasse. Vai escutando isso aqui. É forte, queridos. Então presta atenção. Então esse rei babilônio, tá? Merodach, ele envia mensageiros com presentes, pois soube que da doença e da recuperação de Ezequias. Ezequias ficou doente, Deus restaurou, a gente leu isso ontem. Deus restaurou a vida dele, né? Prolongando para ele mais 15 anos, tá? Aí o que aconteceu? Ezequias fica orgulhoso, tá? Da sua riqueza, do seu armamento, dos seus tesouros, dos óleos aromáticos. Ele age sem discernimento. Ele age... Eu não orei, gente. Eu orei sim, gente. Não orei, não? Eu orei, gente. Claro que eu orei, gente. No nome de Jesus. Vocês vão me deixar doidinha aqui. Gente, eu orei. Eu orei. Aleluia. Eu já ia falar pronto, tá? Então, Ezequias agiu sem discernimento. E quantos de vocês não agem assim? Chega qualquer pessoa na sua casa, você leva até lá no seu banheiro, mostra a sua casa, e o brasileiro tem essa mania. Não faça isso. Às vezes você está numa casa nova, alugou uma casa ou comprou uma casa e você quer mostrar. Mostra o esqueleto da casa. Você não precisa levar lá na sua intimidade. Você está entendendo? Então, queridos, e hoje muitos de nós fazemos isso, igual a Ezequias. Mostra tudo. Olha, eu tenho... Por quê? Sente soberbo, tá? A soberba abre portas para a invasão do inimigo. Fica mostrando sua casa, fica se exibindo, fica isso, certo? Então a soberba, ela abre portas para o inimigo. Não expõe o que Deus te deu, tá? Tem bênção, queridos, que você não precisa ficar falando, porque isso vai provocar inveja no seu inimigo, tá bom? Então, gente, nós precisamos ter discernimento. Tem gente que ama você, mas tem gente que quer ter o que você tem. Tem gente que quer ter seu marido, a sua esposa. Tem gente que quer ter sua casa, o seu carro. Então, olha a imprudência de Ezequias. Vamos continuar aqui agora. A partir do verso 3. Então, o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo. Ezequias respondeu: eu lhes mostrei tudo que possuo e todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor dos Exércitos. Quando Isaías está perguntando a Ezequias, ele só está confirmando o que Deus já tinha falado para ele, tá? Olha só, ouça esta mensagem do Senhor dos Exércitos. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Olha que forte isso daqui. Então Isaías questiona: o que esses homens vieram fazer aqui? Qual foi o propósito deles aqui na sua casa? E Ezequias falaram: viram tudo. Não houve nada que eu não tivesse mostrado para eles. Então Deus levanta uma voz profética, que é Isaías, para confrontar o rei Ezequias, tá? Expõe a falta de discernimento que ele tem. Ele agiu debaixo de soberba, sem discernimento, querendo exibir aquilo. E muitos de nós, às vezes, fazemos isso. Mostrar uma conquista. Mas será que é todo mundo que te ama? Será que é todo mundo que vai na sua casa, que está nos bastidores torcendo por você? Queridos, existe aquele ditado: você pode estar bem, mas melhor que eu aí dá ruim. Então, às vezes, você adquire uma posição, um status, ou economicamente fica melhor que uma pessoa ali. E aquela pessoa pode gerar inveja, pode achar ruim, certo? Tá? Então, presta muita atenção nessas perguntas que o profeta Isaías vai falar, certo? Olha o que ele fala: o que esses homens vieram fazer aqui?
Então nunca gente, o povo babilônico sempre foi inimigo de Deus. Nunca mostre tudo. Se você tem uma rede social para evangelizar, cuidado, não fica mostrando sua vida. A não ser que o Senhor te permita fazer isso. Não fica mostrando tudo. Então, se você está ali para evangelizar, vai evangelizar. Não fica mostrando cômodos da sua casa. Não fica mostrando tudo. Não fica igual, vocês viram essa denúncia de adultização. Você fica mostrando o seu filho. Você fica mostrando ele, às vezes, ali só de fralda. Então, a gente tem que começar a ter zelo. Zelo daquilo que a gente tem. Às vezes, o que você tem não é nem dinheiro, mas é algo que o dinheiro não compra. É um filho, é harmonia, é felicidade no casamento, certo? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com aquilo que você tem mostrado, ok? E aí, o que acontece? O profeta Isaías vai agora mostrar para Ezequias que existe um juízo agora, uma sentença, né, sobre o seu reinado, né, e sobre os bens de que todos seus antepassados acumularam no decorrer, às vezes, de geração em geração. E fala, olha, seus filhos vão ser levados no cativeiro. Então, a soberba de hoje, ela pode gerar um fruto tão ruim amanhã que os seus descendentes podem pagar um preço muito pesado na descendência. A imprudência, ela pode gerar cadeias espirituais para a próxima geração. E como que é isso? A minha soberba, a minha superioridade, eu achar que eu sou bonzão, eu sei de tudo. Pode gerar o quê? Cadeias para os seus filhos. Lembra de Êxodo 20, verso de número 5. O Senhor visita a iniquidade ou a maldade do pai no filho, até segunda e terceira gerações. Então, toda decisão de hoje impacta a geração futura. Vamos continuar aqui do verso 8. Ezequias disse a Isaías, a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Então ele pensou assim, pelo menos na minha geração, pelo menos enquanto eu estou vivo, vai estar tudo bem, tá? Ou seja, Ezequias, ele foi indiferente com a sua geração. Ele pensou assim, se na minha geração tiver tudo bem, ok, mas ele não se preocupou com a geração do seu filho, a geração do seu neto e a geração do seu bisneto. Olha, boa a palavra do Senhor, pois haverá paz e segurança em meus dias. Então ele aceita essa profecia sem arrependimento, ok? E aí o que ele faz? Ele se preocupa apenas com o legado dele, com o tempo que ele vai estar ali, os seus 15 anos, tá? Mas ele não se preocupa com a herança futura daqueles que estão vindo. E nós que estamos, tá? Nesses 90 dias do reset, nós estamos preocupados em viver a melhor versão de nós, do nosso design original, aquilo que Deus predestinou para nós, porque isso impacta não só a nossa vida aqui, mas isso impacta a vida do teu filho, do teu neto, do teu bisneto e de toda a sua descendência. Aquilo que você se transforma hoje vai impactar toda a sua geração. Mas Ezequias, ele foi indiferente, tá? Ele foi indiferente com o futuro, talvez, do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. E ele falou, não, se tiver tudo bem na minha... E tem gente que é assim. Não, se eu tiver dinheiro e prosperidade, para mim tá tudo certo. E não se preocupa com os seus descendentes. Não, se na minha vida der tudo certo, tá tudo ok. E tem muitas pessoas, queridos, que estão assim hoje, estão preocupadas. É egocentrismo. Nós estamos plantando para uma geração, você está plantando para os seus filhos e nós precisamos ter esse nível de consciência. Você não está plantando só para você. Aposto que a minha mão está cheia de pó de ouro. Glória a Deus. Aleluia. A minha estava ontem na imersão. Certo? Então não seja um líder a curto prazo, não seja um empresário que só pensa aqui na sua estadia e não pensa quem vai ficar depois. Queridos, o legado, o que é legado? É aquilo que eu estou construindo com tanta excelência que alguém vai dar continuidade e isso vai continuar de geração em geração. Ezequias está falando, se na minha vez estiver tudo certo, não interessa o que vai acontecer depois. Então ele não está preocupado com o legado, ele não está preocupado com a mensagem, com a visão que ele vai deixar, certo? Então não seja, tá, um líder a curto prazo. Não seja um líder que se posiciona só
Tem líderes que não levantam outros líderes. Mas você que levanta outros líderes, ensina o que você sabe, você está construindo o que é um legado, tá? Lute pelas próximas gerações, lute por quem está vindo e não seja uma pessoa egocêntrica, egoísta. O Senhor faz tudo aqui para mim, a prosperidade está sobre a minha vida, então não interessa quem vem depois. Essa não é a forma certa. Uma pessoa que está no reino, tá? Ela não deve pensar dessa maneira. Uma pessoa que faz parte do reino de Deus, ela constrói para edificar, para outros usufruírem e continuarem construindo, certo? Então aqui Ezequias, ele queria o quê? Chamar atenção, ter reconhecimento desse rei que tinha um monte de tesouro. Ele teve falta de discernimento de ficar mostrando as suas coisas, tá? Então, cuidado quando você abre a porta. Para quem você abre? Quando abrir, cuidado até onde você mostra o que você tem, o que Deus tem te dado. Tem coisas que não é para ser dividida com ninguém. Tem coisas que não é para ser comentadas com ninguém, certo? Então eu quero que você abraça esse processo de 90 dias, de todo o seu coração. Eu quero que você mergulha, tá? Esse processo de 90 dias vai tirar de você esse negócio de falar sim pra todo mundo. Esse negócio, a pessoa entra na sua casa, você sai mostrando cada quarto, só falta abrir os guarda-roupa. Deus vai tirar isso de você. Você vai ter discernimento. Se você sentir exibicionismo, de talvez mostrar a sua casa, às vezes chega um parente seu, um irmão seu, é diferente, tá? Mas às vezes, queridos, quem tá ali é uma pessoa que quer ter sua vida, que quer ter seu marido, que quer ter sua esposa, que quer ter seus filhos, que quer uma vida igual à sua, que odeia toda vez que você dá um salto, toda vez que você rompe, não gosta, fica chateado. Então eu quero que vocês entendam uma coisa, a nossa casa é um lugar de intimidade, o nosso quarto mais ainda. Você não deixa qualquer pessoa sentar na sua cama. A cama é um lugar de intimidade. Você não deixa qualquer pessoa entrar ali no seu quarto, no seu quartinho de oração, não. É lugar seu, é lugar de intimidade. Recebe até na sala, até na cozinha, até na área de serviço. Não tem um banheiro social? O banheiro social é para isso. Agora, tem gente que você dá intimidade, essa pessoa tem acesso na sua casa. Mas essa é uma pessoa que está com você, que caminha com você. Então abraça essa palavra, tá bom? A gente pode trazer ela tanto para o âmbito espiritual, tanto para o âmbito natural, como da nossa casa, das nossas conquistas. Eu quero que você abra comigo Mateus, capítulo 25, verso de número 14. E o tema de hoje é multiplique o que Deus te deu. Eu trouxe esse tema trazendo um gancho. Eu queria ter falado esse tema ontem na imersão, mas acabei que, como eu tinha que trazer todo o processo, explicar para vocês o passo a passo, do jejum, tudo, ia ficar muito comprida. E eu não quero fazer imersões agora nessa temporada do Reset tão comprida, senão vocês cansam de mim. Não, gente, eu sei, não é nem sobre cansar de mim, né? Eu tô brincando, mas vocês têm, às vezes, compromisso de noite, isso e aquilo, tá? Gente, quando você mora numa kitnet, aí você vai escolher a dedo quem você leva na tua casa, ué. Você pode encontrar com essa pessoa, ter comunhão com ela em outro lugar. Você não precisa levar todo mundo na sua casa. É que nós, brasileiros, tem essa mania. Mas se você for em outra nação, em outro país, você vai ver que isso é uma coisa do brasileiro. Gente, os japoneses, para falar que ele é seu amigo, você tem que conviver com ele, tem que viver um monte de coisa com ele, muitos anos para ele te chamar de amigo. O brasileiro, ele conhece hoje, ele tá, ô amiga, ô amigo. Eu sei que às vezes é só um jeito de falar, certo? Eu sei que às vezes é só um jeito de dizer. Mas a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Gente, o suco é só depois das 12 horas de jejum que você fizer, tá? Tá lá também, tá tudo certo. O suco é só depois, tá? Mateus capítulo 24. Primeiro, Mateus capítulo 24, verso 14. Tá bom? Ó, eu moro na Espanha, só entra na casa quando te convidam. Exatamente. Gente, tem gente que te recebe na porta em outras nações e não te chama pra dentro. Tá? Agora o brasileiro, ele é arreganhar demais, ele já tá. Mateus 25, verso 14. Obrigada, Nani. Mateus 25, verso 14.
a parábola dos 3 servos, ou conhecida a parábola dos talentos, tá? Aleluia. Vamos lá. O Senhor que confia nos talentos. O Senhor que confia talentos. Abra comigo. Mateus 25, verso de número 14. Vamos lá? Vamos ler aí esse primeiro verso, esse 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Em outras versões fala senhor, um senhor, né? Esse homem aqui, queridos, ele é a representação de Deus na nossa vida, tá? Que estava por fazer uma longa viagem. E ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro. Esses servos é eu e você, tá? E confiou seu dinheiro, dividindo em forma proporcional à capacidade. O dinheiro é aquilo que eu trouxe para vocês na live de ontem. Olha como que linka. O que eu trouxe para vocês na live de ontem? Talentos. O que? Aquilo que é nato, a habilidade nata de você. Habilidades, que são coisas que você desenvolveu, certo? Dons, aquilo que Deus concedeu a você. Eu uso a versão NVT. Então, prestem atenção. Aqui no 15, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Aí a gente para aqui, tá? O que acontece? O Senhor, tá? Esse homem, ele representa Deus. Então Deus, sobre cada um de nós, ele nos dá habilidades, ele nos dá talentos natos. Todo mundo nasceu com algum talento, tá? Se você não achou o seu ainda, mas você tem, porque talvez você está no meio errado, na cultura errada, ou seja, está vivendo com pessoas erradas, então aquilo que é nato em você não vai florescer. Os talentos representam dons espirituais, capacidade intelectual, habilidades práticas, recursos financeiros e oportunidades de servir. Então, quando esse senhor está indo viajar, ele reúne seus servos e agora ele vai distribuir o dinheiro conforme a capacidade. Peraí, aqui tem uma chave. Se você acha que você é desprovido de capacidade, entenda, se você se capacitar, Deus te dá mais talentos, mais habilidades, mais dons. Então, conforme a sua capacitação, Deus te entrega mais habilidades, mais talentos. Então, muitos estão vivendo como se não tem nada. Eu não sei meu chamado, eu não sei meu propósito, eu não tenho dom nenhum. Mas essa pessoa não entendeu ainda que existe habilidade adquirida e você pode adquirir qualquer habilidade. Você pode encontrar talentos pelo qual você tem a natureza de ser bom já, intrínseco em você. E você pode clamar, jejuar, orar e pedir Deus dons e Ele te dá. Deus pode dar oportunidades. Então todos nós podemos se ressignificar o status atual, se posicionando e partindo para cima. Agora vamos no 15. Dividindo em forma proporcional a capacidade. Ao primeiro ele entregou 5 talentos. Ao segundo, 2 talentos. Ao último, 1 talento. Então foi viajar. Tá? Então ao primeiro ele entregou 5 talentos. Ao segundo, 2 talentos. E ao último, 1 talento. E ele então foi viajar. Deus distribui conforme a nossa capacidade e também conforme a nossa maturidade. Tem gente que até tem capacidade, mas não tem maturidade para lidar com algo grande, porque talvez não vai conseguir discernir. Ezequias é um exemplo disso. Ele estava numa posição grande, mas ele não teve maturidade para gerir suas riquezas ou para estar ali, porque ele queria mostrar, ele queria se exibir, ele estava debaixo de um exibicionismo, soberba. Então Deus dá as coisas para nós e conforme a nossa capacitação, Ele nos dá mais. Mas nós não podemos atrofiar o talento, o dom ou a habilidade adquirida, tá? Ou a oportunidade que Deus colocou sobre nós. Então não importa quanto você recebeu, tudo que você recebeu é multiplicável. 1 se multiplica em 2, 2 se multiplica em 4 e 5 se multiplica em 10. Mas o que difere se haverá multiplicação ou não? O seu posicionamento. E é sobre isso que nós estamos tratando nesse primeiro ciclo do Reset 27.
Você tem dons e talentos e nós vamos tirar eles todos para fora, mas primeiro nós vamos trazer ordem, organização. Nós vamos tirar a bagunça da sua mente, a bagunça da sua alma, para você começar a entender no que você é bom, entender no que você tem habilidade, entender as oportunidades que estão disponíveis na sua vida que o Senhor te deu. Capacitação, ela é expansiva. Hoje você está capacitado em um nível, só que você busca tanto melhoria. Esses 90 dias é uma capacitação poderosa, você vai crescer. Não só através dos temas que eu vou trazer, você vai crescer, Deus vai expandir sua mente. Deus vai tirar, em todo lugar que sair bagunça, que sair dor emocional, que sair crença limitante, vai entrar o novo de Deus. E aí você se capacita, você começa a expandir. Aí Deus faz o quê? Te dá mais habilidade, mais dons, mais talentos, tá? Então, não importa o quanto você recebeu, tudo que você tem da parte de Deus pode ser multiplicado, mas depende do seu posicionamento. O que difere Deus te dar mais ou não? Você está se capacitando? Por que a nossa conferência, a cada ano, ela é mais sobrenatural? Porque nós expandimos. A gente todo ano ora um pouco mais, jejua um pouco mais, consagra um pouco mais, gera um pouco mais e conseguimos trazer uma atmosfera maior do que a do ano passado. Trouxemos esse ano e o ano que vem, esse ano nós vamos começar a orar uma campanha, vai começar uma campanha pela conferência, por várias pautas, já pela conferência do ano que vem. Então, olha só, a engrenagem começa. Então, nós estamos o quê? Nos capacitando para receber um nível maior de unção, um nível maior de inteligência, um nível maior de intelectualidade, um nível maior de expansão, de crescimento. Então, quanto mais você se capacita, então 90 dias agora é capacitação. Você vai romper, você vai deixar cântaros para trás, para Deus trazer um novo sobre a tua vida, certo? E aqui eu quero trazer uma chave poderosa para você. Existe um veneno muito grande, tá? Que pode te paralisar e impedir você de expor, às vezes, um talento que você acha que tem, ou a única habilidade, ou a única oportunidade, que é a tal da comparação. Então, às vezes, você fica se comparando que o vizinho, ele é mais próspero que você. O vizinho é mais feliz. Olha, a fulana que estudava com você tem uma vida muito melhor. Então, eu quero que você entenda que se você não olhar para a sua vida e focar a energia de produção, de execução, de crescimento sobre você, você vai sempre achar que tem alguém melhor que você. Só que o dia que eu entendi que eu não posso me comparar com ninguém, o dia que eu entendi que eu nunca vou ter nenhum ministério, eu não vou conseguir ter um ministério igual de alguém, porque o que Deus quer fazer através de mim e sobre mim é genuíno. Eu saí desse lugar e foi bem no comecinho da minha jornada cristã, aonde eu entendi que eu sou única, eu tenho uma identidade única. Então, querido, sai desse negócio de comparar. Se você entra numa bad, o que é bad? Fica mal, porque você olha o Instagram da sua amiga que estudava com você, e talvez hoje ela é advogada, ela, sei lá, casou e você ainda não casou. Ou você, né, que é um homem, olha lá pro seu colega que tá vivendo abriu uma empresa e você sempre sonhou com isso e nunca conseguiu. Sai desse lugar de se comparar. Se possível, nem entra mais lá no perfil do seu amigo, porque você tem que parar de se comparar. A comparação é um veneno da alma que impede você de viver o propósito e identidade única. Queridos, Deus deu para nós uma cor, uma identidade, uma essência, um cheiro único. Não adianta você querer ter o cheiro da identidade do seu amigo. Você pode se espelhar naquela identidade porque ela é uma boa referência, mas Deus vai fazer em você do jeito dele, tá? Então a comparação é um veneno mortal. Para hoje de se comparar com as pessoas. Você talvez tenha um chamado ministerial ou um chamado, você tem talvez um chamado empresarial. Mas vou trazer aqui para o âmbito secular. Você tem um chamado empresarial, profetizar que você vai ter grandes empresas. E você já tem uma loja de roupa, ou você tem uma loja de sapato, ou você tem uma loja de qualquer coisa. Ou de celular. Aí você fica vendo aquele empresário grande que tem uma rede de lojas. E você fica frustrado porque a sua loja é pequena. Mas você não olha para o processo que essa pessoa enfrentou para estar onde está. E você quer
ter um resultado grande, rápido, sem passar pelo processo e fica se comparando e entrando num lugar que a sua mente está te levando, falando, olha lá, o fulano tá lá e você tá aqui, mas o fulano tem quantos anos que ele tá lá? Tem 20. Você tem 2 que começou essa empresa. Aí você quer estar lá. Então eu quero que você entenda. Você não deve se comparar nem com quem está começando uma loja do mesmo nível que você e nem com quem é um grande empresário. Isso pode te inspirar a crescer a cada dia mais. Isso pode te inspirar, tá? A melhorar. Mas isso não pode te deixar mal, porque o fulano tem 10 lojas e você só tem uma. Mas o fulano, queridos, talvez ele herdou, talvez ele tá 20 anos no ramo, 20, 30 anos no ramo. Ai, apóstola, o ministério daquela fulana lá é próximo. Tá, mas ela tem 30 anos de ministério. Eu nunca vou ser uma Aline Barros da vida, eu nunca vou ser, sei lá, uma cantora como a Bruna Carla, eu nunca vou ser. Tá, mas você começou a cantar ontem, você começou a pregar ontem. Aí você quer ter o resultado, começa, se dedica, passa pelos processos, seja validado pelo Senhor, passa de fase em fase, vive sua fase, para de querer estar na fase 1 e tá querendo estar na fase 50. Para a fase 50 teve prova, teve processo, teve deserto, teve riqueza, teve conquista, teve notícia boa, teve notícia ruim. Você tem que aprender a viver processo. Tem gente que quer resultado que o fulano tem, mas não quer pagar o preço que o fulano pagou. E fica frustrado, entra numa vibe de procrastinação, de ciclos. Gente, para de ficar mordendo isca do diabo na rede social. O diabo ele vai trazer uma pessoa que você conhece. E, gente, nem tudo que tá na rede social é o que parece. A pessoa às vezes tá se exibindo, tá sendo um Ezequias da vida, enquanto a vida dela dentro tá às vezes ela tá afastada de Jesus, tá postando versículo. Às vezes ela nem ora mais, tá lá postando de bom samaritano, pagando de espiritual. Às vezes essa pessoa nem é feliz no casamento, tá postando foto com o marido, parece que é aquela, né, a família da propaganda. Então, vamos parar de... Presta atenção, vamos parar hoje de nos comparar. Eu quero trazer para você um confronto que é do Reset 27, ou para qualquer vocês que estão aqui. Faz um exercício, com quem você tem se comparado e com o que você tem se comparado. E tira esses, são gatilhos do diabo para te levar para um lugar de inferioridade, de se sentir mal, tá? Ok? Então para de reclamar que Deus não te deu. Para de reclamar que Deus não é fiel. Não, Deus te deu. O problema é que você não multiplicou o que Ele te deu. E para Ele te dar mais, você tem que multiplicar. Por isso que existe um versículo chamado, né? Se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus te dá uma medida de talento. Você vai lá e multiplica. Ele fala, filho, bom, vou te dar mais. Você vai lá e multiplica de novo. Ele fala, muito bom, vou te dar mais um pouco. Agora, você não sabe multiplicar o que Deus te deu e ainda você reclama. Nesses 90 dias, pratica o ato de agradecer qualquer coisa. Tudo de bom ou de ruim. Deus, eu te glorifico em tudo. Senhor é bom em tudo, tá? Isso é muito poderoso, certo? Eu tô em Mateus 25. Ah, não, gente, é Mateus 25, né? Eu fixei errado aqui. Não vigiei, não. É Mateus 25, verso de número 14. Agora vamos em Mateus 25, verso de número 16. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros. Mas o servo que recebeu 1 talento, ele cavou um buraco, ali escondeu o dinheiro de seu senhor. O servo fiel, ele recebe capacitação do Senhor, ele recebe dons, ele recebe talento e ele age com prontidão, ele vai com diligência, ele vai com responsabilidade, ele tem ação, ele não procrastina. E ele não espera a condição perfeita para ele ir multiplicar isso. E tem gente que está esperando o tempo ideal, a oportunidade ideal. Ah, não é o tempo ainda. Sendo que Deus está gritando, vai com o que você tem, é um talento mesmo que eu te dei. E eu estou provando você para você multiplicar isso.
Qual que é o confronto que eu quero trazer aqui para você agora? Você precisa pegar o que você tem, ainda que você acha que não é muito, mas multiplicar isso no reino de Deus, intelectualmente, colocar isso para fora. Então a procrastinação que nós estamos agora nessa campanha, 9 dias, destronando o espírito de procrastinação, elas são inimigas da multiplicação, do crescimento, do aceleramento na vida de uma pessoa. Então quem não age debaixo de fé, debaixo de obediência, tá? Vai estar sempre vivendo essa estagnação. E aí você vai ver aqui que esse servo, tá? Esse servo aqui no verso 17, esse servo que tem um talento, ele vai enterrar o talento, certo? Vamos ler aqui de novo o 17. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 talento, cavou um buraco no chão e ali o escondeu diante do seu senhor, tá? O servo aqui, ele representa, esse servo aqui de 1 talento, ele representa aquele que não desenvolveu seus dons, não praticou o que Deus deu para ele, não melhorou no seu talento natural, aquilo que ele nasceu bom para fazer. Ele não adquiriu novas habilidades porque ele não se capacitou. O que é capacitação? Vou dar um exemplo para você. Contei para vocês, não sei se foi aqui ou na imersão, eu comprei um curso de culinária coreana. Eu amo comida coreana, é uma das minhas comidas favoritas. Eu amo comida asiática. Eu já sei cozinhar comida coreana, só que agora eu entrei num outro nível. Eu estou me capacitando para conseguir fazer de 10 a 15 pratos novos dentro da culinária. Como que eu estou me capacitando? Eu comprei um curso, eu já maratonei o curso uma vez, preciso maratonar ele de novo, já fui até o final do curso. Isso está trazendo o quê? Capacitação. Eu exerci essa habilidade de cozinhar esse tipo de comida e eu estou melhorando nessa habilidade. Aí vai chegar uma hora que eu vou ser tão boa nisso que a pessoa fala assim, nossa, você é uma chefe. Tô recebendo, né? Tô profetizando, tô muito otimista. Então o que acontece? Aquelas pessoas que não desenvolvem o que Deus deu, elas vão estagnar, tá? O medo, a preguiça, a falta de visão vão fazer você desperdiçar. E o que é enterrar o talento? É você não exercitar isso, é você não colocar para fora isso. Enterrar o talento é desperdiçar o propósito. Enterrar o talento, queridos, é andar travado, é andar com medo, é andar pensando no que os outros vão achar. Então, esses 3 servos aqui, um já foi logo multiplicando os 5, outros 2, e esse que recebeu 1, por achar que só tinha muito pouco, ele enterrou o que ele tinha. Então, quem não arrisca, queridos, quem não vai, quem não sai, quem não toma atitude de ação, de fazer, não vai multiplicar nada. Isso. Então, por exemplo, eu tô contando para você que eu tô multiplicando a habilidade natural que eu adquiri aprendendo a cozinhar, através do meu esforço em assistir aulas. A capacitação é, eu comprei um curso e eu assistindo essas aulas e eu começo a praticar. Esses dias eu fui lá comprar os ingredientes que eu não tinha. Então eu tô o quê? Tô capacitando para mim colocar para fora essa habilidade que eu tô desenvolvendo. Todos nós podemos crescer numa habilidade. Eu te dei essa aula ontem. Talento é algo nato em você e você pode melhorar e crescer em algo que você é nato. A minha mãe, ela tem de natureza o dom de pintura, o dom artístico, eu também tenho, certo? Só que eu uso a arte que Deus colocou na minha vida para mim derramar nos conteúdos, para mim apresentar meus conteúdos, para mim ensinar as pessoas, para mim conseguir explicar de uma forma simples. Então eu vejo que a arte que o Senhor me deu, ela tem sido de criatividade, porque a arte é criatividade. Deus tem dado a arte para mim dentro desse mistério do meu ministério, certo? Vamos lá. Aqui agora, vamos dar continuidade aqui agora. Do 18 agora. Mas o servo que recebeu 1 talento, cavou o buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. No 19 agora. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestar contas de como haviam usado o dinheiro. Ou seja, um dia vai ter uma prestação de contas. O que você fez com o que eu te dei? Deus vai falar, o que você fez? O que você colocou em prática através daquilo que eu te dei? O servo a qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5.
O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Ou seja, pega a visão aqui. Deus te deu uma proporção de talento, habilidade, dons, talvez recurso financeiro, tá? Mas você soube gerir, soube multiplicar isso? Soube? Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Toda vez que você demonstra ao Senhor fidelidade ministerial, Ele expande seu ministério. Toda vez que você mostra para o Senhor fidelidade na administração de recurso financeiro, gente, a nossa administração aqui na Global Fire, questão de dízimo, oferta, é impecável. Nós temos a pastora Elisângela, que é tesoureira. Nós compramos, nós somos um ministério online. A Global Fire é um bebezinho, é online, ainda não tem nenhum lugar físico. Tá agora, né? Começou agora lá nos Estados Unidos, vai inaugurar a igreja lá, mas ainda tá acontecendo os cultos na casa da pastora Jerusa. Ou seja, nosso ministério é 100% online com eventos pontuais presenciais. Nós compramos agora um terreno, 2 terrenos no valor de quase 2 milhões. Pagamos um aluguel de mais de 20 mil, um ano adiantado. E vamos, presta atenção, nós não estamos correndo atrás do recurso para comprar cadeira, nós já temos. Nós vamos correr atrás do recurso agora, é para construir o nosso prédio. E por que vocês são assim? Porque nós esperamos o momento certo e nós administramos isso muito bem, porque Deus deu um projeto. E se deu um projeto, Ele vai trazer o recurso. Só que se eu fosse uma pastora sem juízo e um apóstolo sem juízo, e nós tivéssemos designado isso para um lugar que não era para o lugar certo, Deus ia fechar as comportas dos céus. E eu tenho, queridos, aqui o prazer de trazer para você, expor para você o que Deus está fazendo dentro desse ministério, que ainda é 100% online. Mas agora nós vamos ter o quê? Uma matriz, tá? E nós vamos inaugurar essa matriz com uma grande vigília. E vai ser poderoso, vai ser 3 dias de vigília ou 7, eu não sei. Deus vai falar, mas 3 é certo, tá? E aí, quando Deus vê você multiplicando, Ele fala: vem celebrar comigo. Então, a recompensa de Deus, tá? Não é apenas porque você teve responsabilidade, mas porque você teve alegria na sua presença, porque você pegou o pouco que você tinha. Deus multiplicou o meu ministério de uma forma avassaladora. Mas tem gente que acha que eu comecei meu ministério na internet. Eu comecei o meu ministério em 2016, quando eu me posicionei com Deus. O meu ministério tem que nascer. Para nascer um ministério, presta atenção. Para nascer um ministério público, tem que primeiro nascer um ministério pessoal. E ministério pessoal é um lugar onde você se torna o altar de Deus e Deus te acha todo dia ali, em consagração e separado para Ele. O meu ministério nasceu em 2016. Então nós estamos indo para quase 10 anos de posicionamento. Eu estou na internet com visibilidade, talvez quase 3 anos, vamos dizer assim, ou menos, muito menos que isso, mas existe um processo lá atrás. Em 2018 começou o meu ministério público e começou com o que eu tinha. Eu tinha uma casa, a área de uma casa, eu tinha ali cadeiras, era o que eu tinha para começar para o Senhor algo. E eu comecei uma célula para Ele. Comecei com 7 pessoas, isso multiplicou para 24, para 30, para 40, 60. E eu tive que mudar de casa. E eu tive que ir para um barracão. E de repente, eu consolidei um ministério em 3 anos e meio, ganhei pessoas, batizei pessoas e Deus falou: serva boa e fiel. Sai daqui, agora eu tenho o próximo nível. Na época eu não entendi, mas eu obedeci, porque eu sou obediente. E só porque eu fui lá para essa cidade eu conheci o apóstolo. Eu fui exercer minha profissão lá também, né? Então, a fidelidade no pouco abre o caminho para a autoridade no muito. Eu quero que você entenda isso. Então, esse meu ministério lá em Rosário, ele continua. Então, nós temos um ministério físico, chama Tenda, o primeiro ministério. E da Tenda, eu transitei para Global Fire. Aí a Global Fire é a proporção global. Só que ficou a nível de ser online muito tempo. Aí começamos a fazer os eventos, escola, conferência.
E agora nós vamos fundar matriz, igrejas e células, né? As nossas células elas não vão ter o codinome célula, mas Fire Hub, que significa centro de fogo, porque o nosso ministério chama Global Fire. Então, o Senhor está nos transitando, mas a gente tem que ser obediente, tem que entender os processos, tem que entender quando Deus fala para, vai, continua, certo? Então, a fidelidade no pouco nos coloca o quê? No muito. Então, quando Deus te dá autoridade, você honra Ele na autoridade a qual Ele te confiou, Ele vai te dar mais autoridade. Tem gente que tá pegando os dons, tá se exibindo, tá igual Ezequias. Olha aqui, ó. Eu oro e Deus faz uma obturação de ouro. Eu oro e isso, eu oro e aquilo. E tá usando isso para assim vai descer. Tenha ciúme disso, gente. Tenha ciúme das coisas que Deus deu para você. Não mostra coisas que Deus só faz no secreto ou num ambiente de muita glória. Muito cuidado com isso. Senão você vai ficar aí que nem Ezequias. Então, né? Você quer governar sobre o muito, sobre ter autoridade, sobre estar num lugar grande, uma grande empresa, ter um grande ministério? Primeiro, prova para Jesus que você é fiel com pouca autoridade, com pouca unção, com pouco recurso. Prova para Jesus que você é fiel com pouco tempo que você tem. Talvez você é CLT hoje, tem pouco tempo. Prova para Jesus que você é fiel com o pouco que você tem. E aí ele começa a te colocar sobre o muito. Então, quem é o fiel no oculto, Deus honra em público. Quem é fiel no oculto, Deus honra em público. Quando eu me posicionei em Cristo, todo lugar, toda igrejinha que eu chegava, Deus levantava um profeta e ele falava a minha vida inteira e sempre a mesma profecia. Até que um dia eu falei, Deus, todo lugar que eu vou é a mesma profecia. E Deus falou que quando eu chamava a atenção dele no secreto, ele manifestava em público o que ele achava de mim. Eu falei, uau! Uau! E isso vale para todos nós. Não só na questão de fidelidade ou de estar na presença, mas honrar Deus de todo o coração. Vamos continuar aqui agora no 22. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. Então o servo que tinha menos da metade do primeiro, ele multiplicou. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Esse daqui foi alguém que foi fiel no pouco. E aí ele falou assim: olha, eu vou te dar agora mais talento, mais dons, eu vou te dar mais autoridade, eu vou te dar mais recurso financeiro, eu vou te dar mais responsabilidade, porque você foi fiel no pouco. Venha celebrar comigo. O Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. Agora vamos aqui no 23, tá? O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia, pequena, e eu lhe darei mais outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Esse aqui é o de 2 talentos. Agora vamos no 24. Por último, o servo que havia recebido 1 talento. Eu sabia que o Senhor é homem severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. O terceiro servo não tinha identidade de filho e não olhava para esse senhor ou para esse patrão como uma autoridade paterna na vida dele. Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Essa pessoa aqui não tinha sua paternidade em Deus ativada. Vou dar um spoiler para você. O primeiro dia de cura interior é a paternidade de Deus. É forte. Porque se a gente não entrar em uma das feridas primordiais, que é a pessoa que não se sente filho, ou está magoada com Deus, ou acha que Deus a abandonou em algum momento, se nós não tratarmos isso, a gente não consegue desenvolver as outras áreas bem. Então, dentro do segundo ciclo, o primeiro dia de cura interior é cura sobre paternidade de Deus. É forte. É muito forte. Então, esse homem aqui, olha só o que ele fala. Por último, Por último, o senhor que havia recebido 1 talento, o servo que havia recebido 1 talento disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo e que colhe aonde não plantou, ou seja, uma pessoa próspera, colhe aonde não plantou, tem ganhos inesperados e ajunta onde não semeou.
Consegue ver oportunidade aonde ninguém vê. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui ele está. Então tem pessoas, queridos, que são tão inseguras, têm medo de tanta coisa, acham que Deus não é com elas, que nada vai dar certo, que tem medo de fracassar. Isso aqui é o quê? É o medo do fracasso. Esse servo, ele tinha mais medo do fracasso do que de tentar. Então, olha só, tá? Então, vamos continuar aqui para mim dar o spoiler para vocês. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui ele está, ele devolveu o dinheiro, a moeda. No 26 agora. O Senhor, porém, respondeu: servo mau, ó preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Uau! Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e dê ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. É forte isso aqui, gente. Olha o que Deus está falando. Você não está honrando o que eu te dei? Você está atrasando? Você está estagnando? Você está enterrando o que eu te dei? Tá, vou tirar de você e vou dar para quem está fazendo. Vou tirar de você e vou dar para quem está executando. E até o que você não tinha, você vai perder, porque quem toma é Satanás. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ler de novo essa passagem. Em seguida, deu uma ordem, no 28. Tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado. E terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora, lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui já traz uma conjuntura sobre salvação, céu e inferno. Mas a gente pode trazer essa palavra para o nosso âmbito, tá? Intelectual, profissional. Então você tem capacidade de crescer no que você já é bom. Por que você não está exercitando isso? Por que você está enterrando o seu talento? Você tem capacidade de crescer e se capacitar espiritualmente para ser uma pessoa que vai desenvolver dons, habilidades, vai crescer no ministério, vai crescer para o Senhor Jesus. Por que você não está sendo fiel no pouco? Por que você está com medo da mão de Deus antes de tentar? Você não tem visto Deus como pai, você tem visto Deus como alguém severo, tá? Então Deus chama de mal, tá? Não quem pecou gravemente, mas quem foi negligente com quem recebeu. Então, queridos, aqui não é uma questão de pecado, é uma questão de procrastinar, é uma questão de paralisação, é uma questão de uma pessoa que teve medo. Aqui não teve pecado. Aqui é uma pessoa que tinha recurso, tinha dons, tinha habilidades e não foi. Então Deus está falando: você foi mal, eu te dei recursos, eu te dei dons, eu te dei talentos, eu te dei habilidades, eu te dei muitas coisas que você poderia ter usado para crescer financeiramente, para crescer intelectualmente, para crescer emocionalmente. Por que você não colocou em prática isso? Então o talento que não é usado, ele é retirado e ele é entregue para quem multiplica. Se você buscou um dom, mas agora você não usa esse dom para o reino de Deus, daqui a pouco você não flui mais nesse dom e Deus potencializa na vida de uma pessoa. Não é que ele tira de você e dá para outro, ele aumenta a unção nas pessoas que estão manifestando o dom. Gente, Deus aumentou muito o meu conhecimento, a minha sabedoria, porque eu me coloquei nesse lugar de entregar todo dia conhecimento, entregar todo dia o que eu tenho de mais precioso, que é o conhecimento e a sabedoria que Deus me deu. Para mim é o que eu tenho de mais precioso. Eu não peço dinheiro, eu não peço não, porque eu sei que se eu tiver conhecimento e sabedoria, eu tenho todas as outras coisas. Por isso que Salomão pediu sabedoria. Porque a sabedoria é a chave que te ajuda a aplicar o conhecimento de forma cirúrgica. Eu vou presentear todos vocês dentro da minha plataforma, tá? Você que já tem acesso lá dentro, você que já tá lá dentro, vai aparecer daqui uns dias para você lá dentro, tá? Um seminário gratuito da área financeira, certo?
E esse seminário eu vou ensinar tudo isso para você, eu vou ensinar as chaves da sabedoria, as chaves do conhecimento, vou ensinar para você as legalidades que impedem você romper financeiramente. Então vai ser o melhor seminário que eu já fiz em toda a minha vida da área financeira e vai ser gratuito, é uma primícia que eu estou fazendo, tá? Todo ano eu faço o jejum de Yom Kippur e todo ano eu faço ofertas e essa é uma das minhas ofertas e todos vocês serão abençoados e eu quero profetizar que todos que assistirem esse seminário vão romper de forma sobrenatural, tá? Então vamos voltar aqui e pra gente finalizar. Quando Deus te dá o talento e você não usa, Ele retira de você e até o que você tinha, né? Ele tira de você até o que você... É tirado de você até o que você não tinha. E é dado a quem está multiplicando e quem está fazendo. Como é tirado de você? O próprio Satanás tira de você com as crenças limitantes. Não é nem Deus, é o próprio Satanás, porque você entra num lugar de acreditar que você não é, que você não pode. E por isso que nós vamos romper nesses 90 dias. Eu preciso lembrar você, as nossas inscrições para o Reset vai encerrar terça-feira, meia-noite, tá? Fechou. Tem gente que vai entrar atrasado, e como eu disse pra você, não tem problema você começar um pouquinho, uma semana atrasado, certo? Mas eu quero que você se alinhe para você começar, para você aproveitar a oração que nós estamos na madrugada. Terça-feira encerra as inscrições, certo? Qual que é o confronto aqui nessa parte final? Aquilo que você não usa, aquilo que você não leva a sério, aquilo que você não põe em prática, vai se atrofiar. E às vezes você acha, Deus tem um propósito na minha vida, mas se você não se posicionar, ele não vai se cumprir. Deus tem um chamado na minha vida, mas se você não se capacitar, você não vai viver a plenitude do seu chamado. Porque Deus, ele tem muita coisa linda para nós, mas depende também da nossa ação e da nossa atitude. E eu quero tirar você da procrastinação para você começar a ser quem Deus te chamou para ser. Assim como Deus chamou Isaías para ser profeta, ele se posicionou. E eu quero declarar que toda procrastinação que impede de você acessar a terra da promessa ou crescer na promessa que Deus te deu, que venha cair por terra hoje, toda a estagnação, todo o bloqueio, que você possa mergulhar nesse lugar. Mas para você mergulhar nesse lugar, você tem que começar a pegar o que você tem de recurso, inteligência. Não tenho muita, mas vai com o que você tem, você pode adquirir mais inteligência. Pouco conhecimento, adquire mais. Pouco recurso financeiro, usa o que você tem. Põe em prática, seja fiel com o Senhor, tá? Então, você começa a multiplicar tudo aquilo que Ele te deu. Valorize Deus nas pequenas coisas. E outra, eu vou dar uma chave poderosa. Deus ama a gratidão. A gratidão é a honraria a Deus. Deus, eu te glorifico por esse dia, pela minha casa, pelo meu esposo, pelos meus cachorrinhos. Gente, eu agradeço a Deus, eu abraço meus cachorros, eu falo, ai Deus, obrigado, eu queria tanto esses cachorros que o Senhor me deu. Gente, eu agradeço a Deus pela fruta que eu como. Eu nunca vou reclamar para Deus, porque eu sou muito abençoada. Então, a ingratidão, a murmuração, ela leva você para um lugar muito ruim, certo? Tá? Vamos sair da preguiça, do medo, da procrastinação, da comparação que rouba você de viver o seu propósito. Você sabe quando você olha para o vizinho, parece que a grama dele está florescida porque ele rega a grama dele. Ele põe fertilizante. Ai, mas parece que a vida da pessoa é maravilhosa. É porque ela põe energia, ela põe o melhor dela no que ela faz. E ela está focada 100% no propósito da sua vida. Aí eu amo ir na casa daquela pessoa, aquela casa... Como que aquela pessoa consegue manter aquela casa daquele jeito, tão linda, tão arrumada? Porque ela dedica, porque ela tem gestão. Se você tiver, você também vai ter. Então, queridos, talentos, dons, habilidades, recursos, oportunidades estão disponíveis para todos nós. Às vezes, numa medida menor por causa da nossa capacidade e do nível de maturidade a qual nós temos. Mas todos nós podemos crescer em capacitação, podemos crescer em aumentar e crescer na habilidade, no talento, no dom. Quando a gente começa a mover num dom espiritual de cura, você começa a ver pequenas curas, mas daqui a pouco a sua fé aumenta e Deus te dá capacidade para ministrar cura em alto nível, cura de algo assim que aos teus olhos humanos era impossível, certo? Então, quem é fiel no pouco, sobre o muito, Deus colocará. Leva a sério esse programa de 90 dias, vive essa transformação genuína,
O ciclo 1 é o mais leve, os outros vai ser bem profundo, mexer no seu emocional e quebrar todas as feridas, tá? Nós temos o terceiro ciclo que também é sobre ferida de alma, tá bom? Glória a Jesus. Queridos, um dia abençoado, poderoso, sobrenatural, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, amém? Em nome de Jesus. E se você não fez inscrição pro Reset, é só até terça-feira. Beijo, beijo, beijo. Um domingo abençoado.